Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Eu, refletindo sobre essa palavra, sobre a vida de Davi como um todo, eu imagino que estava tudo bem com Davi. Davi levava uma vida tranquila, sossegada, ali cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas do seu pai. É claro que de vez em quando aparecia um leão e ele tinha que matar o leão. De vez em quando aparecia um urso e ele tinha que matar o urso com as próprias mãos, e ele fazia isso. Mas eu imagino que Davi não tinha grandes preocupações na sua mente, na sua cabeça. Eu imagino que ele tinha tempo para sentar ali debaixo da árvore, dedilhar a sua harpa. Estava tudo sossegado, uma vida tranquila, até que o Senhor um dia mandou o homem de Deus, o profeta, ir lá na casa do pai dele para ungir um rei da família de Jessé. Imagina que quem foi eleito rei, quem foi ungido rei naquele dia foi o Davi, que nem ali estava naquele momento, estava lá no campo, nem contava com ele, mas ele era o escolhido. E naquele dia, Samuel derramou azeite sobre a sua cabeça, ungindo ele como rei de Israel. É claro que esse reinado viria depois, a posse do reino viria muito tempo depois, mas naquele dia ele foi ungido rei. Imagino que ainda continuava tudo bem, tudo tranquilo na vida dele, porque ele não foi ser rei, ele não foi ser soldado. Eu imagino que ele continuou cuidando das ovelhas por algum tempo, ainda não sabemos quanto tempo. Ainda estava tudo tranquilo na vida dele, mas aí chega um dia que o pai dele chama ele e fala assim: Davi, eu preciso que você vá lá no campo de batalha para levar comida, levar um queijinho lá para os seus irmãos que estão na batalha, leva também um queijo para o rei, e depois você traz notícia de como está a peleja. Então, Davi vai lá no campo de batalha para levar, quem sabe, uns bolinhos de chuva, levar um queijinho. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma cena muito inusitada. Vocês já sabem o que eu estou falando. Quando ele chega lá, ele se depara com um gigante chamado Golias, o filisteu, que 2 vezes no dia ele saía do seu acampamento, se colocava num lugar visível e desafiava um soldado de Israel para duelar contra ele. E a Bíblia diz que aquele homem, até aquele momento, ele era invicto. Ninguém tinha abatido, ninguém tinha ganhado uma luta com aquele homem, uma briga com aquele homem. Afinal de contas, ele não era qualquer um, ele tinha quase 3 metros, ele tinha 2,94 metros de altura. Na verdade, não era um qualquer. E Davi, quando ele vê aquela cena, ele fica olhando para os seus irmãos, para os soldados, e todo mundo com medo, tremendo na base, com medo de encarar. Ninguém queria encarar aquele homem, porque ele era muito famoso. E o Davizinho, que era acostumado a matar leão e urso com as suas próprias mãos, ficou indignado. Mas peraí, cadê os soldados de Israel? Nenhum tem coragem de lutar contra ele. Vai lá, Eliabe, vai lá, ele chama os seus irmãos, e os caras nada, todo mundo tremendo de medo. Aí o que acontece, amados? Ele fala assim: eu vou guerrear contra esse homem, eu vou lutar contra ele. Ele foi até o rei e ele conseguiu permissão do rei para ir lutar contra o gigante filisteu. Não foi fácil ele convencer o rei Saul a autorizar. Mas quando ele contou as histórias do leão e as histórias do urso que ele matou com as próprias mãos, o Saul ficou animado. Falou: quem sabe esse menino vai lá e dar conta desse gigante então. E permitiu que Davi fosse lutar com o gigante filisteu. E o final da história você conhece. Davi, com uma funda, derrotou aquele gigante. E foi grande a ruína naquele dia, foi tremendo aquela vitória de Davi sobre aquele homem. E agora, a festa, uma alegria, todo mundo vai para casa, Saul vem com seu exército, volta para a cidade,
E Davi também veio, e aquela alegria, aquela festa, e aquela cantoria, todo mundo louvando, todo mundo cantando, e as mulheres demais, né? As mulheres, elas fazem até uma música específica para aquele dia, e elas cantavam assim, né? Não sei a melodia, mas a letra diz assim, que elas cantavam dizendo que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha aí, Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Por que eles falavam isso? Porque o gigante filisteu valia por 10 milhares, nem mais. Por isso que elas cantavam desse jeito. Só que elas não sabiam do coração do rei Saul. Saul, quando ouviu aquela cantiga, Saul, quando ouviu aquela cantoria alternada, em coro, uma cantava, depois o outro grupo cantava, ele se ardeu de ciúmes e inveja, e naquele dia ele ficou muito mal com aquilo, e ele propôs no seu coração que ele devia acabar com a raça de Davi. Né? E é interessante, amados, porque a gente vai ver aqui algo assim que deixa a gente assim meio intrigado, né? Porque olha aqui no versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E aí ele pegou a sua lança e tentou cravar Davi na parede. Lançou 2 vezes contra ele. Mas a Bíblia diz que Davi escapou dele. Davi escapou dele, daquela lança, e graças a Deus, né? Que ele não morreu naquele dia, amados, por causa da ira de Saul. E é bom lembrar que o rei Saul, nesse momento, nesse ponto da história, ele já não era mais, ele já não tinha mais a unção de Deus na vida dele para governar. O Senhor já havia rejeitado a Saul como rei de Israel. Por isso que ele mandou o profeta ungir Davi. Mas ele continuava rei. Sem unção, sem visão, sem direção, sem ouvir a voz de Deus. Deus não falava mais com ele, porque o Espírito havia se retirado dele, diz a Bíblia. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a unção que foi dada a ele lá atrás foi retirada dele. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor, ele desagradou o Senhor, e o Senhor então foi buscar um homem segundo o coração dele, e achou Davi, né? Achou Davi um homem segundo o coração do Senhor. Então, assim, nesse momento ele vai emplacar, ele vai desencadear uma caçada implacável para tirar a vida de Davi. Ele não vai dar sossego para Davi. Por outro lado, o Davi não tinha nenhuma intenção. Davi não tinha nenhuma pretensão de usurpar o reino. Davi não queria com aquilo, aquele feito extraordinário, não tinha nada a ver com ele querer ser rei naquele momento. Ele não estava preparado, ele era um menino jovem. Aliás, ele era um homem que honrava o seu rei. Ele era um servo fiel de Saul. Quando Saul ofereceu para ele a sua filha, ele dizia: quem sou eu para se tornar o genro do rei? Quem sou eu? E isso era uma promessa para quem matasse Golias, né? Então Davi se portava sempre de uma maneira muito humilde, não querendo jamais ser rei, porque ele entendia que quem era o rei era Saul. Enquanto Saul estava vivo, ele era o rei. Isso era claro para o menino Davi, né? Era fiel. Mas Saul, movido por esse sentimento de raiva, de apego ao cargo, de apego ao poder, ele desencadeou, como eu disse, uma empreitada, né? Uma empreitada na tentativa de matar Davi. E não foi sozinho. Ele pegou o seu exército para poder matar Davi, né? Mas um detalhe intrigante é exatamente esse, né? Que aí no versículo 10, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, foi Deus que instigou
o diabo, os demônios, para fazer com que ele fosse atrás de Davi. E eu acabo entendendo que realmente foi isso. Realmente foi isso. Foi Deus que instigou aquele espírito maligno para se apossar de Saul, para que Saul fosse atrás de Davi. Puxa vida, como assim? Amados, estes são os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós temos tudo que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele se deixou conhecer, não é? E existem coisas que eu não vou entender, mas eu creio, porque Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E naquele dia o Senhor permitiu que o espírito maligno se apossasse de Saul para atormentar Davi. Eu digo para vocês que não foi um tempo pequeno. Eu imagino aqui, a Bíblia não fala quantos anos foi, mas eu imagino que foi cerca de 12, talvez 13, de 10 a 13 anos. Saul tentando matar Davi. Foram 12 anos Davi fugindo de um lugar para o outro. Ele não podia vir à cidade, ele não podia ir à sua casa com a sua família. Ele vivia escondido em cavernas, vivia escondido em florestas, se afugentando, porque o Saul estava possesso de um espírito maligno. E eu imagino, amados irmãos, que Satanás, nesse momento, trabalhou muito. Por quê? Porque ele sabia quem era Davi. Davi era o cumprimento da promessa de Deus. Todos os limites da terra do domínio da terra, né, da posse da terra, certamente iria se cumprir com Davi. De Davi viria quem? A linhagem messiânica. Jesus é da raiz de Davi. Eu imagino que Satanás trabalhou muito nesse tempo para que Davi não subisse ao trono, porque não é possível as coisas que aconteceram com Davi nesse tempo, amados irmãos. Coisas horríveis, coisas terríveis aconteceram com Davi antes mesmo dele se tornar rei, né? E eu quero aqui destacar nessa noite para a nossa meditação uma dessas investidas de Saul contra Davi. Certa vez ele separou 3.000 soldados, 3.000 homens, e saiu à procura de Davi, juntamente com Saul, juntamente com seus soldados. Saíram para tentar achar Davi, escondido em algum lugar. E nessa procura, um dia eles, talvez, imagina que estavam no calor, sol quente, era uma região desértica ali. E a Bíblia diz que Saul resolve descansar um pouco. Ele acha ali uma caverna, e ele entra naquela caverna para descansar. E ali ele se deita juntamente com os seus soldados, talvez não todos, mas algum deles, especialmente os mais próximos. E ali ele se deita e ele dorme. Mas a Bíblia diz que mais no interior daquela caverna estava quem? Estava Davi, também descansando ali com seus homens. Mais no interior da caverna. E Davi e os seus homens perceberam o movimento. E quando eles enxergam aquela cena, os homens de Davi, os seus soldados, eles viram para Davi e falaram: Davi, hoje é o dia em que o Senhor entregou Saul, o teu inimigo, nas tuas mãos. E havia até uma profecia, eles lembraram Davi dessa profecia. A profecia dizia exatamente isso, né? E hoje o Senhor entregou, eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo. Havia essa profecia a respeito de Davi com relação aos seus inimigos. Então os seus soldados, os seus homens principais, falaram para eles: Davi, hoje é o dia. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Está fácil, vai lá, mata ele, e amanhã mesmo você vai ser empossado nele. E Davi se anima. No primeiro momento ele se anima, ele se levanta, ele pega a sua espada e ele vai aonde está o rei dormindo. Só que quando ele chega lá, amados, ele não consegue
ele não consegue matar o rei. Ele vai sentir o seu coração apertado, e ele dá meia volta, ele pega a sua espada, ele corta a ponta do manto de Saul, apenas a ponta do manto de Saul, e ele volta para o seu lugar. Depois, quando Saul sai da caverna, Davi também sai, se coloca num lugar visível, um lugar assim onde eles podem ver, mas é um lugar alto, diz a Bíblia. E o rei Davi conversa com ele e diz para ele: olha, hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas como eu levantaria as minhas mãos contra o ungido do Senhor? A sua vida foi preciosa aos meus olhos. E aí o Saul reconhece, né? Se arrepende, chama ele de meu filho, eu fui doido, como é que eu fiz isso com você? Você é melhor que eu, né? E aí, tudo bem, passa aquele momento, né? Davi vai para um lugar, vai para outro, Davi fala: nossa, agora acabou, né? Aí não demora muito, de novo, ele se esquece, porque ele estava possuído por demônios. Ele de novo se levanta e vai na casa de Davi de novo. E acontece uma cena muito parecida de novo. Ele está deitado no lugar, dormindo de novo, né, com a sua lança no chão, a sua pilha de água estava ali. E novamente Davi estava nas possibilidades e viu quando ele estava dormindo naquele lugar. Davi novamente vai lá furtivamente, pega a lança do rei, pega a sua pilha de água e novamente, de longe, ele começa a conversar com ele de novo. E ele fala, agora ele fala com o comandante, fala: Joabe, você não cuidou do seu rei? Olha aí, ó, cadê a lança dele, cadê a bilha dele? E novamente ele fala: o Senhor te entregou das minhas mãos, mas eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. E novamente Saul se arrepende, chora de meu filho, né? Mas ele nunca deixou de perseguir Davi. Essa é a verdade, né? Mas eu quero voltar aqui nessa cena, né? Nessas duas cenas. Puxa vida, estava tão fácil. É só ir lá e fazer o serviço. Acabava o sofrimento. No outro dia ele podia ser empossado rei e ninguém ia falar nada. Ninguém ia dizer nada contra ele. Ia dizer: o Senhor entregou nas suas mãos. Não estava claro isso, amado? A gente falaria isso. Puxa vida, Deus entregou. E eu não duvido que foi Deus mesmo que levou Saul naquele lugar. Só que a decisão de tirar a vida de Saul era de Davi. Era de Davi. Mas por que ele não faz isso? O versículo 5 explica para nós. Davi sentiu bater no coração por ter cortado a orla do manto de Saul e disse: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Foi somente por isso, amados, que ele não estendeu a sua mão contra o rei, contra o ungido do Senhor, porque ele sabia que não ficaria impune quem se levantasse contra o rei. Entende, amados? Eu quero dizer para vocês que quando ele fala sentiu bater no coração, é que a verdade, ela é testificada por Deus no nosso coração. Deus fala conosco, amado, aqui no nosso coração. As evidências externas podem até nos confundir, mas o nosso coração não. É a paz no nosso coração que é o árbitro, se é Deus falando ou se não é Deus falando. Nós precisamos estar muito atentos, porque Deus fala conosco até no nosso coração. Então, amados, a profecia dita pelo profeta, ela precisa também passar como testificar do coração. Porque Deus não deu, mas Deus nunca fala nada conosco que a gente já não esteja inteirado, que a gente já não esteja entendendo o assunto. Talvez ele vai dar uma direção, algo mais claro, mas precisa testificar no nosso coração. Porque se não testificar, você vai será que é? Será que não é? Então, eu digo assim, que você não precisa ir longe para saber qual é a vontade do Senhor. Procure a vontade do Senhor no teu coração, lá dentro, porque você tem intimidade com Deus. Deus te conhece e Ele fala com você no seu coração. Amém, irmãos? Então, Davi, naquele dia, ele não matou Saul, não porque ele era covarde. Davi não era covarde, mas porque ele sabia que não ficava sem vingança aquele que se levantava contra
um ungido do Senhor. Então o que Davi fez? Davi fez aquilo que o pastor abriu o culto aqui hoje. Davi escolheu esperar Deus fazer por ele. Amém? Davi preferiu esperar Deus matar Saul. Falar, eu não, Senhor. O Senhor me entregou em 2 vezes, o Senhor estava me testando, mas eu não vou cair nessa. Percebe? 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e eu não duvido que foi Deus que entregou. Só que a decisão de matar aquele homem era de Davi. Mas como ele conhecia a lei, ele disse, eu não vou fazer isso, porque não vai ficar sem vingança aquele que matava o ungido do Senhor. Ora, se acaso ele fizesse isso, amados, ele sim, ele ia herdar o reino mais rápido, mas não seria sem consequências. Agora, se ele esperasse Deus fazer, aí quando Deus fizesse, não ia ter consequências, não ia ter vingativo, não ia ter pessoas batendo na porta dele querendo vingar ele e a família dele, porque ele estaria debaixo da bênção e da proteção de Deus. Amém, irmãos? Esperar Deus fazer. O que é esperar Deus fazer? É esmurrar a nossa carne. Esperar Deus fazer é não agradar a nós mesmos, mas esperar o Senhor agir. O Senhor abrir a porta, o Senhor trabalhar, o Senhor preparar todas as coisas. Esperar Deus fazer, amados, é contrariar a vontade, até mesmo daquelas pessoas que não estão na mesma visão que nós. Daquelas pessoas que não estão tendo a mesma direção que nós. Os servos de Davi não enxergaram Deus ali. Eles enxergaram simplesmente uma oportunidade de ser rei mais rápido. Vai lá, Davi. Eu imagino a decepção dos homens de Davi naquele momento. Eu imagino que eles ficaram muito decepcionados com Davi. Davi, você ia acabar tanto sofrimento agora e acabar agora. Não ia ter que guerrear mais, Davi. Eu imagino que eles ficaram muito bravos com Davi. Mas Davi conhecia a voz de Deus. Davi conhecia a palavra de Deus. Amém? Talvez seja por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Um homem também que cometeu muitos erros, muitos pecados, mas não perdeu o seu título de um homem segundo o coração de Deus. Talvez seja por causa dessas coisas. Um homem que era capaz, no momento da tribulação, no momento, sabe, da briga, no momento assim, dos nervos da flor da pele, ele era capaz de parar e perguntar para Deus: Deus, o Senhor está nisso? Deus, o Senhor vai me dar vitória nisso? Deus, eu posso ir perseguir os meus inimigos? Ele esperava Deus falar com ele, para depois ele sair para fazer qualquer ação, amados. Por isso que é importante, hoje, uma lição muito importante para nós aprendermos isso. Aprendemos que nós precisamos esperar Deus fazer. Bem, irmão? Exatamente esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Esperar Deus falar conosco. A gente precisa esperar o Senhor. Para a gente errar menos, né? Para a gente errar menos e para a gente também não nos expor à vingança, não nos expor a cobranças, porque Deus, os princípios não mudam, né? Nós estamos no contexto do Novo Testamento, mas os princípios de Deus não mudam para nossas vidas, né? Então, algo interessante para nós é que, assim, que enquanto você está esperando a vontade perfeita de Deus, Ele está te forjando. De repente, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, um projeto. Enquanto isso não acontece, Deus está forjando, Deus está trabalhando. O nosso chamado, o nosso dom, o propósito. Deus tinha um propósito muito grande com Davi, de torná-lo rei, não um rei qualquer, mas um rei que ia fazer a vontade do Senhor, um rei que ia ser referencial, um rei que até da linhagem dele ia vir o Salvador. Então, o propósito de Deus na vida de Davi era muito grande. Então, enquanto a gente está esperando a vontade perfeita de Deus, Deus está trabalhando em nós. Quem sabe permitindo até que o demônio, permitindo até mesmo que pessoas malignas se aproximem de nós, sabe, para nos contrariar, porque Deus está forjando em nós o quê? O caráter cristão, está forjando em nós o nosso chamado
para que quando o Senhor verdadeiramente nos colocar no lugar onde Ele tem para nós, e realmente a gente possa cumprir com aquilo que Ele tem para nossas vidas. Por isso que Ele permitiu que Saul fosse apossado de um demônio para perturbar Davi, porque ele precisava forjar de Davi, e Davi um homem com caráter, segundo o coração de Deus, amado. Isso é muito importante a gente pensar nessa noite, não? E é engraçado, porque, veja bem, nesse momento que Davi estava fugindo, não podia morar em casa, tinha que morar escondido, teve um momento que ele foi morar aonde? Na caverna de Adulão. Ele foi ali para se esconder, foi ali para que Saul não matasse, para ficar escondido. E o que aconteceu na caverna de Adulão? Vocês sabem? Eu creio que a maioria de vocês sabem. A Bíblia diz que se ajuntaram a ele naquele lugar homens endividados, homens amargurados de espírito, homens que a sociedade, o sistema já tinha descartado, não servia para o sistema, pessoas que o mundo não dava nada por eles, pessoas que estavam aí sem eira nem beira, se ajuntaram a Davi. Cerca de 400 e poucos homens se ajuntaram a Davi. E o que aconteceu? Davi fez dele os seus soldados valentes. Estavam ali naquela caverna homens que Davi treinou para ser os seus soldados, homens que iam sair à guerra com ele quando ele fosse empossado rei. Você já imaginou isso? Mas você pensa como Deus trabalha? Como Deus trabalha? Fez com que Saul o caçasse, fez com que Saul se levantasse uma perseguição terrível contra Davi, e foi nesse meio de perseguição escondido ali que Deus deu para ele os seus soldados mais valentes, homens valorosos, homens que sozinhos matavam 800 homens, né? Homens que tinham a capacidade um destemor para guerrear, e Deus usava aqueles homens poderosamente, né? Então veja bem, enquanto Davi estava lá, quem sabe, choramingando, por que Deus? Por que está acontecendo comigo? E Deus estava ali dando soldados para ele. Deus estava ali formando um exército que ia ser bênção na vida de Davi, amado. Então, eu quero dizer para vocês que nós somos confrontados no caminho, sabe, da espera. Por que nós somos confrontados quando nós estamos esperando alguma coisa? Porque nós somos impacientes, nós somos intolerantes, nós somos precipitados, nós somos ansiosos, nós somos consumistas. Por isso que Deus às vezes, sabe, aperta a torneira do dinheiro, porque Ele sabe que a gente gasta mal. Então Deus sabe como trabalhar para nós, amados irmãos. Mas enquanto a gente está passando por esse tempo de espera, Ele está trabalhando na nossa vida. Você crê nisso, de verdade? Eu creio nisso, amados. Pensa nessa tribulação. Eu tenho passado por uma tribulação muito grande, como nunca passei. Mas eu vejo que Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito nisso, eu não tenho dúvida que Deus está forjando. Deus tem coisa ainda para acontecer, amado. Porque Deus não tem prazer em fustigar os teus servos por nada, sabe? Deus não tem prazer em fazer você ficar aí passando problemas, sabe, e carências, problemas às vezes financeiros, com doenças até por nada. Deus não tem prazer nisso. Então Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Eu vejo muito claro isso no que aconteceu com Davi. Foram cerca de 12 anos fugindo que nem um cão, que nem um cachorro, se escondendo, dormindo, sabe, um olho aberto, o outro fechado, porque não podia se descuidar. E nesse tempo Deus estava forjando um grande rei, que ao seu tempo iria se tornar o maior de todos os reis de todos os tempos, né? O rei Davi, né? Tão famoso como nós sabemos, né? Então, amados, eu quero
terminar essa mensagem, concluindo essa mensagem, dizer que as coisas do jeito de Deus é mais demorado. As coisas do jeito de Deus é mais demorado. Mas é melhor fazer do jeito de Deus do que do nosso jeito rápido. Porque a gente faz de qualquer jeito. A gente não se prepara bem. A gente não espera muito a batata assar. A gente come ela meia crua. Mas Deus não. Então, do jeito de Deus é melhor. Não é do nosso jeito, queridos irmãos. Então, vale a pena a gente esperar o Senhor. Por quê? Quando a bênção chega, quando o melhor de Deus chega, e a gente soube esperar, aí não tem consequências, aí não tem vingança por trás, a bênção vem com a proteção de Deus. E o inimigo não vai arrancar, não vai poder tirar aquilo que Deus te deu. Entendeu? Porque vem debaixo da proteção e da bênção de Deus e ninguém pode tocar. Amém? Foi exatamente no tempo de Davi que todos os limites da terra prometida foram alcançados. Nenhum rei expulsou todos os inimigos até aquele momento. Foi só o rei Davi que houve paz plena no reino dele e todas as terras, todas as promessas foram cumpridas no seu tempo. Por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que esperou Deus agir. Não saiu à frente, não saiu fazendo as coisas erradas. Não saiu matando Saul de qualquer jeito. Né? Mas esperou Deus fazer esta obra. Né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus. Eu ouvi uma frase, não sei se eu vou lembrar essa frase essa semana, não sei se a Sandra vai me ajudar a lembrar, que é matar Golias atrai a fama, alguma coisa assim. Matar Golias atraiu a fama, né? Mas se sujeitar a Saul trouxe para ele caráter, alguma coisa nesse sentido, assim, muito interessante essa frase. Não estou lembrando agora. Mas que Deus nos abençoe, que Deus te dê força. Está passando por grande tribulação? Não faça as coisas erradas, não mete os pés pelas mãos, não. Espera mais um pouquinho. Continua orando, continua louvando, continua adorando. Abençoa as pessoas que têm te perseguido. Essa é a palavra de Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, a bênção vai chegar. Amém?